Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. É uma alegria inenarrável voltarmos aqui à nossa casa. E sempre que a gente pode estar mergulhado no Evangelho, na casa espírita, nas vibrações de amor, com toda certeza quem ganha somos nós, né? A gente às vezes sai de um momento em que a gente doou alguma coisa para a casa espírita, ou seja, para qual for o tempo que a gente se dedique, e as pessoas agradecem, né? Ah, muito obrigada, você fez um bolo, muito obrigada, você ajudou no almoço, muito obrigada, você fez um estudo, muito obrigada, enfim. E a gente é que tem que agradecer, né? Porque alguém que confia em nós, alguma coisa que vai nos ajudar a crescer, evoluir, a mudar o pensamento, as vibrações, a gente tem que realmente agradecer muito. E mais ainda Jesus, né? Porque a gente observa, segundo Emmanuel nos fala, Kardec nos fala no livro Céu e Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, que basta a gente dar uma olhadinha no estilo do nosso sofrimento que a gente já vai saber de que ordem é, né, o erro, o equívoco. E Emmanuel fala que não raro o caminho que a gente trilha, se a gente já tem a oportunidade de perceber que a gente precisa fazer alguma coisa de bom ali, se a gente tem alguma coisa de doar, né, para aquele local, para aquela situação, pessoa, circunstância, que a gente faça. Por quê? Cada vez que a gente vai fazendo, a gente vai se autoajudando, né? Porque a gente desfez, então o senhor está tendo a oportunidade agora de fazer alguma coisa, faça, porque de repente, como a gente não lembra onde foi que a gente errou, onde foi que a gente um dia desfez, hoje a gente tem a oportunidade de refazer, não é isso? Então, o Haroldo, eu gosto muito quando ele fala sobre a questão da tradução do Novo Testamento. A maneira como ele faz a tradução, como ele fez a tradução, como aconteceu para ele a tradução. Não era ele que faria, era uma outra pessoa, a esposa dele que estava mais envolvida, e de repente foi parar na mão dele a tradução. E aí ele diz assim, quem mandou você um dia desfazer, né, distorcer, pegar todo o ensino do Cristo e distorcer? Vai lá agora e conserta, né? E é belíssimo quando ele pega a tradução direto lá, né, do grego e traz pra gente informações assim que a vida inteira a gente ouviu de uma certa forma dentro da Bíblia, né, dentro das traduções. E a gente às vezes acha tanta contradição no que está escrito. Há Bíblias hoje que a gente abre e vê, né, tudo bem que seja até o mesmo sinônimo, mas assim, por que mudar tanto, né? E acaba que na origem aquela informação realmente ela fica distorcida. E ele vem e traz assim coisas, estudando cartas de Paulo com ele, é coisa tão boa. Ele fala de como Paulo ouvia, né, a época, como Paulo via Jesus. E como ele continua vendo, né? Claro que ele não está morto, então ele continua vendo e passando aquilo. Então é de uma informação que enriquece, né, a alma, enriquece a mente. Então, quando eu tenho a oportunidade de estar aqui diante do Evangelho, conversar sobre o Evangelho, o que eu percebo? As pessoas dizem assim, mas você é fácil para você, você não tem dificuldade de falar em público, você tem o dom da palavra, você tem coisa nenhuma, eu tenho um compromisso muito grande de agora desfazer coisas que talvez eu tenha, né, lá atrás falado tão equivocadamente, né? Quem sabe lá, ao invés de estar falando de Jesus, eu estava distorcendo, né, o que ele ensinava. E hoje, que bom, eu fico muito feliz de realmente, desde criança, nunca tive problema para falar em público, né? Era em grupo na escola, quem vai falar? Eu não vou, deixa que eu falo. Eu chegava lá e falava. E isso foi me dando, né, uma condição assim de segurança. E quando a gente pega a doutrina espírita e vê que todo mundo é irmão, que a gente está na sala de casa, não é isso? Porque casa espírita para mim é a minha segunda casa, deveria ser a primeira, né? Porque ensina o espírito e como o espírito vem primeiro que a matéria, mas enfim, estamos todos numa sala de casa.
O Evangelho é para todos nós não temos a verdade absoluta, cada um tem uma opinião acerca do que se sabe, do que se conhece, e a doutrina espírita nos dá essa liberdade, né, de cada um ver a informação do seu ponto de vista. E que bom que o nosso ponto de vista hoje é Jesus, né? Então, o que nos une aqui hoje? É Jesus. E se é Jesus que nos une, qual o problema da gente conversar sobre doutrina espírita, sobre evangelho? Né? Nenhum. Então, hoje a gente vai tratar de um assunto bem importante, né? Como se não houvesse assunto importante dentro do evangelho. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O item que a gente vai estudar é o 2 e também o 3. O de que precisa o Espírito para ser salvo. Parábola do bom samaritano. É o que Jesus vai nos ensinar hoje. A gente começa a falar de doutrina. Quer, Eduardo? No Evangelho, você acompanhar? Não, então onde está? Eu ofereço. Eu tenho aqui. É que aqui a gente tem esse hábito, né? Bastante livro aí, a gente espalha. É o capítulo 15. Está marcado. Capítulo 15. Até que hora? A gente passa a noite aqui falando de evangelho. Até porque o pequeno, né? Mais ou menos. Se você não deixar um tempo para alguém quiser abordar alguma coisa, tá, até que horas a gente pode ir? Fica até o seu critério. Deixar uns 15 minutos. Não, começa às 7h30 até 8h30, né? Até as 7h30, tá? Até as 8h30. Eu posso falar até as 7h30? Posso falar até 8h30? Acho que não há problema. Vou Se tentar. você tiver alguma continuidade, a não ser que termine o estudo como se fosse para a gente. Daqui a pouco passa o tempo e a gente não É verdade. O item 2, ele diz assim, está em Lucas 10, 25 a 37. Quase que eu acho. Achou aí? Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente poder pensar um pouco no que Jesus nos fala nessa parábola.
porque é bem interessante, é bem interessante, e até no domingo a gente estava conversando rapidamente sobre isso. Eu citei a parábola do bom samaritano quando a gente falava da piedade. Todas as vezes que a gente se coloca, né, nessa passagem, a gente vê uma pessoa caída e a gente de samaritano, né, estendendo a mão e cuidando do caído. Mas a gente se esquece de se colocar no lugar do caído, no lugar do que se feriu, se machucou, tropeçou. E a gente esquece de ver quantas mãos são estendidas para nós, né? Essa passagem, há muito tempo, tem me chamado a atenção nessa questão. Porque nós temos aquele hábito de se sentir esse, né? O samaritano. A gente não se coloca no lugar daquele que foi ferido, daquele que foi magoado, daquele que foi pisoteado. Como se a gente estivesse imune a essas coisas. E quando Jesus fala, ele fala sempre numa parábola. E tem sempre um grande ensinamento, tem sempre alguma coisa que chama a atenção. Porque Jesus nunca falou para homens. Tanto assim que hoje, 2000 anos depois, mais de 2000, a gente está aqui repetindo, né? Ouvindo a mesma coisa. Sinal de que não era para homem que ele falava. Senão, aqueles já tinham passado, a palavra dele também, a gente estaria aqui falando de outra coisa. Então, o que a gente para analisar? Quando ele faz esse chamamento, faz essa chamada de atenção para a gente começa a observar que existem coisas, né, dentro do que ele fala, que são simbolismos, né? E muitas vezes, pela nossa conveniência, a gente se aprisiona na palavra e esquece realmente da libertação do Espírito. Observando a passagem, ele fala, primeiro aqui para aquele jovem, que a gente tem isso, né? A gente quer sempre posar de bom moço, né? A gente está sempre querendo dizer que a gente já faz tudo e por que não acontece assim para a gente? Aí ele fala de vida eterna. O que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? A vida eterna já é algo nosso que Deus nos concedeu desde que nos criou, porque a gente não vai morrer. Então a gente tem aí, né, a vida, a gente não é eterno no sentido de Deus, que não tem começo nem fim, mas a gente tem uma eternidade para viver. Então a gente já tem isso, a gente não precisa querer ganhar isso. Mas qual o simbolismo aí de ganhar a vida eterna? Quem quer viver eternamente mal, sofrendo, infeliz, desempregado, passando necessidades, com dores, doença? Ninguém quer. Quando a gente imagina uma eternidade nessa situação, chega a dar um nó na boca do estômago, né? E por que a gente pensa assim? Porque a gente sabe que a gente é devedor. A gente sabe que a gente não é anjinho. Então aqui, olha a pergunta que ele vai: o que eu faço para ganhar a vida eterna? Eu já faço tudo isso, eu já cumpro com a lei, né? Mas ele sabia que está faltando alguma coisa. E a gente também, se a gente se perguntar, a gente vai ficar nessa mesma dúvida. Puxa, eu já estou tentando, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou tentando seguir o evangelho, eu estou tentando honrar minha mãe, eu estou tentando amar o inimigo. Mas a gente já sabe também que tem aquela problemática que ficou para trás e as possibilidades de queda daqui para frente ainda. São muitas. Então Jesus vai e conta para ele, né, uma parábola. Se ele já faz, né, tudo isso, então, bom, se você já sabe tudo isso, continua fazendo isso, né? Vai lá, ama teu próximo e viverás. Quem é meu próximo? Né? Quem não sabe quem é o próximo? Né? Mesmo que a gente hoje não estivesse aqui como conhecedores do Evangelho,